considerado por muitos como um dos maiores vilões da atualidade, consumido em grande quantidade nas populações atuais, os carboidratos têm essa alcunha. Porém, por outro lado, eles são extremamente importantes para diversas funções do seu organismo. Quer saber mais sobre os carboidratos? Cola comigo e vem com o Território da Bio! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Território da Bio! Eu sou o professor Thales Romero da disciplina de Biologia. Fala, nação da Bio! Pessoal, seguinte, carboidratos, ok? Carbo vem de carbono, hidrato vem de hidratação, ou seja, água. Então, esse grupo de elementos, esse grupo de componentes orgânicos, eles apresentam principal característica a presença de carbono associado a moléculas de água. Ok? Essa estrutura, ela é bastante importante para os seres vivos de diversas formas. Ok? Como regra geral, os carboidratos eles vão apresentar uma fórmula química baseada em CH2O, N, onde N corresponde ao número de carbonos presentes. Ok? Esse grupo de estruturas orgânicas vai apresentar três funções bastante importantes. Os carboidratos eles são bastante lembrados por realizarem uma função energética. São as fontes primárias de energia dos seres vivos. Então coloque logo aí na sua anotação. Fontes primárias. Ok? Os carboidratos ainda podem realizar a função de reserva, justamente do excesso de carboidratos que foi produzido. Por exemplo, o amido. O amido corresponde à reserva energética dos vegetais. A partir do momento que um vegetal realiza a produção de glicose através da fotossíntese e distribui pelo organismo, o excedente, ou seja, aquilo que sobra, vai ser armazenado principalmente em suas raízes. Então, nesse caso, o amido, que é um biopolímero, vai ser um carboidrato de reserva, também sendo um carboidrato energético. Vale lembrar que os carboidratos eles também podem realizar uma função estrutural, como por exemplo as paredes celulares, que mantêm a estrutura celular do vegetal, por exemplo, do fungo, no caso da quitina. E isso permite o quê? A manutenção do organismo. Pessoal, animais também vão apresentar carboidratos estruturais? Sim, como por exemplo o ácido hialurônico, bastante presente no tecido epitelial. Ele vai ser chamado de líquido intercelular, permitindo a ligação entre as células do tecido epitelial. Beleza? Os carboidratos, eles podem ser divididos em dois tipos principais. Os carboidratos simples, que nós iremos ver, e os carboidratos complexos, que nós veremos no próximo quadro. Os carboidratos simples, nós temos como principais representantes os monossacarídeos, ou seja, pequenas unidades de carboidratos, ou, se você preferir, monômeros de açúcares. Seria interessante você colocar aí
monômeros de açúcares. Esses monossacarídeos, eles podem estar presentes contendo 3 a 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 carbonos. Então nós podemos classificar os monossacarídeos quanto ao número de carbonos. Quanto ao número de carbonos, os monossacarídeos poderão ser classificados em trioses, se ele apresentar 3 carbonos, então coloquemos aqui na tabela, trioses. Tetrose, se ele apresentar 4 carbonos. Muito bem. E pentoses e hexoses. Eu parei por aí porque esses serão os mais importantes de agora em diante. Então, se o monossacarídeo apresentar 5 carbonos, você chamará de pentose. Muito bem. E se ele apresentar 6 carbonos, você irá chamar de hexose. Daí você tem que lembrar dos mais famosos, ok? As pentoses mais famosas são ribose e desoxirribose. Desoxirribose e ribose são carboidratos que fazem parte dos ácidos nucleicos DNA e RNA. No caso das hexoses, nós teremos 3 mais conhecidas. Nós teremos a glicose, a galactose e a frutose. Se você observar, você já deve ter visto em literaturas ou em algum outro lugar que a glicose apresenta uma fórmula química de C6H12O6. Galactose e frutose também apresentam essa mesma estrutura. A diferença entre eles é o arranjo estrutural, o arranjo espacial. Então, você pode ter o quê? Uma isomeria geométrica, uma isomeria espacial que se costuma ver bastante lá na química, na parte de orgânica. Eles têm a mesma fórmula química, porém a distribuição, porém o arranjo não é o mesmo. Então, muita atenção com isso aí. A partir daqui, nós podemos enxergar o seguinte, que os carboidratos simples, os monossacarídeos, eles podem associar-se formando estruturas maiores. Então, a partir do momento que eu tenho a união de 2 monossacarídeos, eu formo uma estrutura maior chamada de disacarídeo. A partir daí, você já muda a classificação de monossacarídeo para oligosacarídeo. Nós veremos mais adiante. Como que ocorre a formação desse disacarídeo? Olha, quando você tem 2 monossacarídeos aqui, por exemplo, você está percebendo que ocorre uma ligação aqui, ó, entre essas 2 hidroxilas, onde um oxigênio será a peça comum para os 2.
certo? Será o heteroátomo de ligação entre as duas estruturas monoméricas. Isso ocorre também, com isso ocorre também a liberação de quê? De água. Então, se ocorre liberação de água aqui, ó, no meio desse processo, você pode chamar o quê? Esse processo de síntese por desidratação, porque você está retirando água da estrutura. Então, por isso, você dá o nome de síntese por desidratação. A ligação química aqui formada recebe o nome de ligação glicosídica. Então, vamos colocar aqui, ó, ligação glicosídica. Perfeito? Lembre que a ligação glicosídica, ela permite o quê? A formação de carboidratos maiores. A união de 2 ou mais monossacarídeos. Beleza? Segura aí que a gente volta. De volta no segundo quadro. Pessoal, nesse segundo quadro, nós vamos estudar o outro grupo. Nós vimos o grupo dos carboidratos simples, formado pelos monossacarídeos e nós veremos o grupo dos carboidratos complexos, ok? Dentro do grupo dos carboidratos complexos, nós vamos dividi-los em 2 formas. Os oligossacarídeos, que vão ser associações de 2 a aproximadamente 20 monossacarídeos, a 20 monossacarídeos, e os polissacarídeos são biopolímeros formando cadeias enormes de carboidratos. Então você vai colocar aqui, ó, grandes cadeias de carboidratos. Lembre que para que isso aconteça, é necessária a formação da ligação glicosídica, a ligação que permite a união entre os monômeros, ok? Então nós podemos dizer que o polissacarídeo só é formado a partir da união de vários monossacarídeos, formando 1000 monossacarídeos juntos, certo? Para você ter um polissacarídeo. Esses polissacarídeos, eles podem ser considerados energéticos ou estruturais. É o que nós veremos já já. No caso dos oligossacarídeos, é importante que se tenha esse destaque, principalmente nos disacarídeos. Os disacarídeos são a união de 2 monossacarídeos. E você deve levar em consideração 3 disacarídeos importantes. Glicose com glicose. Quando eles se unem, forma a maltose. Show de bola. Glicose e galactose. Juntando esses 2 monossacarídeos, você forma a lactose. E a terceira associação, glicose mais frutose. Quando você une esses 2 monossacarídeos, você forma um disacarídeo bastante conhecido do nosso dia a dia, que seria a sacarose, que tem um altíssimo poder de doçura e que por muitos é considerado um dos maiores vilões da alimentação atual. Ok? Vamos prosseguindo aqui com os polissacarídeos. Você vai ter polissacarídeos energéticos, polissacarídeos estruturais. Os polissacarídeos energéticos
como o próprio nome está dizendo, ele vai oferecer energia, ele vai oferecer a matéria-prima para que os seres vivos sejam capazes de produzir a molécula responsável pela geração de energia, trifosfato de adenosina, que nós veremos mais adiante. Nós podemos ter dois exemplos bastante característicos. O amido, no caso dos vegetais, um carboidrato complexo de função de reserva e energética. E no caso dos animais, nós teremos o glicogênio. Que ele pode ser encontrado, no nosso caso, em órgãos como o fígado, mas também encontramos no tecido muscular. Já os carboidratos estruturais, como o próprio nome está dizendo, ele compõe a estrutura do organismo, dando destaque a quem, principalmente? Dando destaque às paredes celulares. Como, por exemplo, a celulose ou parede celulósica, presente em vegetais e em algas, por exemplo, e a quitina. Ok? Polissacarídeo constituinte da parede celular de quem? Dos fungos. E também constituinte do exoesqueleto de invertebrados, como por exemplo os artrópodes, os insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodes, quilópodes. Então, o grupo dos artrópodes, eles irão apresentar uma estrutura chamada de exoesqueleto, e esse exoesqueleto ele vai ser formado por quitina. Não confunda quitina com queratina. A queratina é uma estrutura de natureza proteica, que nós veremos mais adiante. Muito bem? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, ok? Se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ajuda o nosso canal a crescer. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com quem esteja precisando e me seguir nas minhas redes sociais. Beleza? Nos vemos na próxima. Tudo de bom e tudo de belo.